Vou convidar o João Adolfo para que comece comentando aqui. Vamos lá. Ô, Rafaela, a situação fiscal do país, ela tem prejudicado, assim, uma forma muito acentuada, acelerada. Se a gente pegar aqui uma coisa que é bastante inusitada, a arrecadação federal bate recorde com 203 bilhões só no mês de setembro. Se a gente pegar o aumento real, desconsiderando a inflação, houve um avanço aí de 11,61. Então, quando a gente vê assim aquele impostômetro que mostra não sei quantos trilhões arrecadados, a gente acha um absurdo, não é só um crescimento nominal, é um crescimento real, já sendo desconsiderada a inflação. Então, a gente vê que a dificuldade não está nas receitas, mas e sim com base naquilo que vem sido gasto de uma forma desenfreada pelo governo. E o que a gente coloca é o seguinte: antes daquela crise que passamos com o impeachment da Dilma, a dívida pública ela era um pouco melhor controlada, ali na casa de 35%, 40%. E aquilo ali, depois, com 2 anos tivemos de recessão econômica, a coisa cresceu, se elevou demais, a gente tem pouca margem de manobra. Então, se a gente for ver a situação atual de como que estaria a dívida, não só a dívida bruta, né, que vem se elevando, mas principalmente a dívida líquida. Se a gente for pegar, dezembro de 2020 foi aquele problema com a Covid, com a pandemia, bateu 61,37% do PIB e agora está 61,99%. O governo atual ele conseguiu deixar o país numa situação pior do que aquele momento que a gente passou pela pandemia, que houve necessidade de gastos, de manutenção das famílias com subsídios, com né, auxílios emergenciais e tudo mais. Então, o que eu vejo é que a coisa está descontrolada por frente das despesas. E por mais que tenham tributados em fundos no exterior, atualizando os bens também, retomada do PIS e COFINS sobre os combustíveis, nada consegue fazer frente ao aumento de gasto. E tem um detalhe: déficit total ele passa de 1 trilhão acumulado 12 meses. Só que uma parte seria por conta das despesas do governo, na ordem de 253 bilhões, e nós temos ali a parte dos juros da dívida, que seria mais ou menos 850 bilhões. Então, a dívida ela está criando também um problema orçamentário com os juros. Um dos principais problemas também, além do corte de despesa, é o controle da dívida e também a tentativa de trazer a Selic para um patamar inferior, coisa que não vem acontecendo, porque ela vem sendo elevada e a expectativa é até o final do ano colocado num patamar ainda maior. Então, o momento atual em termos macro, em relação à dívida, déficit, é bem complicado e vai ter que cortar muita despesa. Não é pouca despesa, não, é muita despesa que terá que ser cortada para se equilibrar daqui para frente. Eu vi um ponto de vista aqui do meu outro convidado, né, o Idan, a respeito dessa situação, desse desafio que o governo vai encarar. A gente ouviu aqui o João Adolfo trazendo um pouco dessa questão e tendo a leitura de que a dificuldade não estaria na questão das receitas, e sim conter o tamanho aí de um Estado, né, que parece cada vez mais inchado e de uma fome por recursos e por ações ligadas aí ao que tudo indica a gastar o orçamento, né, e até quando não tem dinheiro aumentar ali a própria dívida. Idan, qual é a sua avaliação que a gente pode esperar dessas medidas que o governo vem desenhando após a pressão do mercado? Rafaela, como o João colocou, essas medidas são essenciais. E para ficar um pouco mais tangível, mais acessível para a população no geral entender, é só a gente pensar o orçamento do governo como um orçamento doméstico. Então, se eu ganho 10 mil e eu gasto 10 mil, literalmente não sobra nada. No caso do governo, ele ainda consegue gastar além. E o grande detalhe é que, em relação a gastos, eles têm uma dificuldade muito grande em fazer corte, porque eles já estão acostumados com esse padrão de consumo, com esse padrão de máquina pública. Então, isso é cultural, e esse governo, como o João muito bem colocou, ele conseguiu deixar essa situação um pouco ainda mais dramática, por assim dizer, aumentando o gasto público. Então, o grande ponto aqui é onde o governo vai conseguir, de fato, cortar e, além disso, se esses cortes vão, de fato, continuar. Se ele não vai arranjar uma outra fonte de despesa. Que esse foi o grande dilema dos últimos anos no Brasil. Então, por mais que a gente tenha conseguido alguns cortes de gastos, a própria reforma da Previdência, né? Só que depois da reforma da Previdência ainda teve a questão da pandemia, né? Então, a gente teve uma injeção
de dinheiro muito forte na economia, mas em compensação o governo ele teve que se endividar. E essa dívida reflete até hoje. E como o governo ainda não se adaptou a essa nova realidade, até por isso os juros continuam subindo. Provavelmente amanhã a gente vai ter uma alta de 0,50%, então a Selic, que hoje é de 10,75, deve ir para 11,25%, e a expectativa do mercado é que ela feche em 10,75 até o final de 2024, mas muito por conta do gasto público ainda não ter sido controlado. Então, como a gente tem um risco fiscal muito grande, isso acaba refletindo também na nossa perspectiva de juros e também de inflação. Então, se a gente continuar com essa máquina pública pesada, a tendência é que quem continue sofrendo com isso seja a população, de ter um crédito mais caro e uma inflação ainda elevada. Agora, eu estou ouvindo aqui, né, alguns caminhos que seriam possíveis para tentar ajeitar a casa, basicamente, começando pela questão do corte de gastos. Existem pontos de vista que apontam, por exemplo, né, a questão de aumento de impostos, como a gente viu no ano passado, que o governo apostou muito nesta ideia, que não foi suficiente para colocar esse equilíbrio em prática, né? A defesa do governo também em relação à questão dos juros. Então, João, o corte de gastos por si só já seria a melhor alternativa para resolver aí esse caminho? Olha, Rafaela, se a gente pegar o caso do nosso vizinho aqui na Argentina, a primeira coisa que o Milei fez quando assume o país, que estava numa inflação totalmente descontrolada e uma taxa de juros lá na estratosfera, foi de falar assim, ó, quem não vir bater o cartão aqui na próxima semana vai ser demitido. E numa paulada ele já dispensa ali 30% de efetivo, dava para ver que aquelas pessoas estavam ali figurando como um cabide de emprego, ou emprego fantasma. E ele cortou realmente significativamente na máquina pública, principalmente no funcionalismo. Aí o que você tem? No reflexo da demanda agregada, obviamente vai ter um impacto no primeiro momento que é negativo. Então a gente vê críticas assim, falando que tem aumentado a pobreza e coisas nesse sentido, mas o que a gente percebe é que gradativamente, de uma forma bem significativa, a inflação por lá vem caindo e houve a possibilidade de cortes na taxa de juros. Mais do que isso, eu coloco que a Bolsa da Argentina foi a que mais se valorizou no ano. Então, veja que num primeiro momento dói. Ninguém vai se sentir muito confortável, principalmente aquelas pessoas que são dispensadas, né? São servidores, alguma coisa nesse sentido aí, e vê que são atingidas, principalmente ali perdendo uma mamata, vamos colocar assim, né? Não estava nem indo bater o cartão e estava recebendo. Agora, num segundo momento, o que a gente vê é uma melhora da perspectiva dos investidores em relação ao país com menor risco, né, de calote ou problemas fiscais. Então, as empresas se valorizando, ela tem um valor de ação mais elevado no mercado de capital e ela tendo interesse, vendo a possibilidade de obter recursos, não por via de financiamento através de bancos, mas com ingresso de novos acionistas, é um recurso que você daí não tem o custo com o juro, vai pagar os dividendos. Se houver o lucro, a gente vê que a captação se eleva muito, porque uma coisa é eu emitir 1.000 ações por R$100 cada, a outra é eu fazer as mesmas 1.000 ações por 150. Obviamente eu vou receber um montante muito maior. Então, o que a gente imagina aqui na sequência, por uma via do setor privado, é que você comece a trazer de novo um aquecimento na economia por via das empresas, que daí essas vão ser as responsáveis por geração de empregos e renda à população, que seria o caminho natural que se imagina para daí tirar as pessoas dessa pobreza, da miséria. O Brasil, ele está na contramão, porque o risco fiscal é o que mais justifica ele ter sido a moeda que mais se desvalorizou aí no mundo. Você sair de $1, que não faz um ano atrás, no Natal do ano passado era 4,81. Como é que chegou agora, dia 1º, estava 5,87? 22%. Que índice de inflação se sustenta com um câmbio se elevando a patamar de 20%? Mais que caiu um pouquinho aí, mas ainda está com quase 20% de acréscimo em 12 meses. Então, o que acontece? Quando a gente pega o GPM, ele vinha até negativo. De repente, quando ele chegou em julho, ele inverte e agora ele está superior ao IPCA. Isso é um indício ruim, porque o IGPM ele é um indicador de curto prazo. Ele capta justamente as commodities e a questão cambial.
E na sequência, quando ele se eleva acima do IPCA, você já pode esperar, isso aí historicamente, qualquer um pode plotar os dois num gráfico e vai perceber isso. O IPCA vem na sequência se elevando também. Então a gente está com um problema do câmbio se elevando de uma forma muito expressiva, na casa de 20% em 12 meses, que vai impactar o IGPM, que depois é repassado o preço de atacado ao preço ao consumidor, que é o IPCA, e obviamente a gente, ainda assim, com uma Selic elevada, que vai ter mais acréscimos, pagando um juro real, que talvez seja o maior do mundo, ainda não se sustenta, porque o Brasil ele se apresenta como um devedor que começa a passar certa dúvida, né? Quanto mais você vai se elevando, uma coisa é eu dever 35%, 40% do PIB. Daqui a pouco eu já estou com uma dívida bruta de 80%. Ah, João, mas temos que analisar a dívida líquida. Pois é, mas o Brasil, você veja, ele vem aumentando as reservas cambiais. Se você pegar, alguém vai querer vender isso como um ponto positivo. Só que a que custo? Se lá fora a gente receber 5% em títulos do governo do Banco Central americano, e aqui a gente, na contrapartida, ter que pagar esses 11%, 11,25% que deve se levar, então é mais um custo, é mais um ônus para a sociedade. E a gente vê, no final das contas, essa situação, que o déficit total é de 1,1 trilhão, né? Ele corresponde ali a quase que 9% do PIB nacional. Então, está ficando uma coisa que é insustentável. A médio e longo prazo, isso não se mantém. Vai ter que ser feito, por mais impopular que seja, e a gente sabe que o governo que aí está, o que ele menos quer é ser impopular. É dar remédio amargo, é cortar. Ele quer aumentar benefício, quer dar mais bolsa, quer gastar mais, enfim, liberar mais recursos para fazer investimentos que no final o passado mostra que isso ali tinha alguns interesses envolvidos, segundo as intenções que eram de recebimento de propina. Por isso que a gente fica um pouco sempre com o pé atrás em relação a essas políticas aí de progressistas, né, por via do Estado, em fazer esses investimentos todos. Mas, enfim, eu tenho comparado sempre o que tem acontecido em relação à Argentina. Lá é um caminho inverso, que num curto prazo parece ruim, mas você abre possibilidades para o médio e longo prazo mais promissor, e o Brasil está o inverso. A gente está vivendo um momento de euforia, porque você avalia o PIB, ele está crescendo 3%, o desemprego está baixo, a massa salarial aumentou. Então, em alguns aspectos, a população pode até falar que está favorável. Entretanto, a gente está comprometendo o nosso progresso a médio e longo prazo. É essa a questão. A gente está vivendo o imediatismo. E o governo vai chegar num ponto que vai se estrangular, que já está acontecendo, e vai ter que cortar. Isso aí pode vir a trazer um enfraquecimento, um desaquecimento da economia, porque o governo é uma figura importante, quer queira, quer não. Nós temos o consumo da família, gastos dos governos, investimento e balança comercial. Se retira a figura do governo, claro que no primeiro momento vai refletir negativamente. Mas se for para gastar de uma forma ruim, então melhor que não gaste também e deixe o recurso na mão das pessoas, das famílias e das empresas, que eu acredito que por aí a coisa flui melhor. Deixa que o mercado, que a gente consegue se ajustar. Não tem a necessidade de um governo comandando, tomando conta de nós por aqui. Vou ouvir um pouco o Idean a respeito disso tudo. Já vou entrar mais, né, no aspecto da questão da reforma administrativa, dos super salários, que entram nessa parte que o João trouxe, né, de rever exatamente a composição do governo quando se fala ali em quadro de pessoal. Mas eu quero a avaliação do Idean a respeito dessa discussão, porque há essa expectativa muito grande em torno desse conjunto de medidas, tanto que, de certa forma, né, o mercado que parecia bastante nervoso, até com reação em relação ao valor do dólar, teve ali uma certa calmaria de nervos, ou pelo menos uma reação de uma certa tranquilidade, vou colocar o certo entre aspas aqui, diante do que se passou na última semana, quando o governo decidiu cravar basicamente um prazo para esse anúncio de medidas. Eu imagino que a partir de agora, o que vai ou não fazer diferença sobre a avaliação de uma possível eficácia dessas medidas é exatamente o conjunto que vai se apresentar, ou
seja, não adianta ter uma série de elementos cosméticos, né? Aquelas medidas para gringo ver que não vão ter o compromisso do governo de uma efetividade. Então, eu queria a avaliação aqui do IDEAN exatamente do que é a sinalização que pode trazer para o mercado e para a sociedade, né, a mensagem de que o governo entendeu o recado e está, de fato, comprometido a encontrar esse equilíbrio aí nas suas contas. É valor, é um valor específico, né, é algum tipo de corte ou mexida estrutural, é uma série de conjuntos. Qual é, na sua avaliação, ali o elemento que possa fazer uma diferença efetiva, Idean? No meu entender, uma série de... na verdade, primeiramente, ter um compromisso com o que vai ser proposto de fato, então que ele cumpra o combinado. Eu acho que o que o mercado ele espera bastante, não só o investidor local, mas o investidor estrangeiro, é que haja uma mensagem de confiança por parte do governo, em que de fato o que vai ser cortado, ele se mantenha, para que, como você bem comentou, para que não seja apenas uma maquiagem e daqui a pouco esses mesmos gastos podem voltar, só que de outra forma. Infelizmente o governo fez muito isso nos últimos anos. Então, o que eu vejo é que o governo ele precisa passar isso com bastante segurança para o mercado, porque só assim o mercado ele vai dar, além do voto da dúvida, vai voltar a investir aqui de forma mais vigorosa. Porque muito do que tem afastado os investidores nos últimos 2 anos especificamente foi o lado fiscal do governo. O próprio Banco Central já tem 2 anos, o Roberto Campos Neto, eles colocam na ata do Copom que muito do que acontece em relação aos juros no Brasil se dá por conta do fiscal. Então, sem dúvida alguma, o máximo de corte que vier agora vai ser muito bem-vindo. Claro que o mercado ele tem uma expectativa, alguns falam na casa de 40 bi, 60 bi, mas acho que mais do que a expectativa é a sinalização de que o governo ele tem um compromisso de não só fazer esse corte mais pontual agora, mas de que sim, esse corte vai se manter com uma medida de austeridade, como o João bem comentou. Na Argentina eles tomaram esse remédio que é bastante amargo, e lá deu certo, o mercado ele avaliou com muito bons olhos. Aqui a gente está retardando isso há pelo menos 2 anos, de forma mais clara, e o maior reflexo disso se dá na parte do câmbio e agora nos juros. Então, se a gente não fizer essa mudança de rota, a gente vai continuar sofrendo com uma Selic alta e um dólar que muitos falam que pode bater a casa dos R$6. Então, um dólar a R$6 vai ser muito difícil a inflação não ser impactada. Então, mais do que você ter um corte agora, um pacote que sinalize um corte relevante, é você ter um compromisso de que esse pacote ele vai ser mantido, vai ser cumprido, e de que essa vai ser uma nova postura do governo. Isso acaba sendo até mais importante para o mercado, que é aquele voto de confiança que ele precisa dar, e assim a gente vai ter uma aceleração mais clara de para onde, de fato, o nosso câmbio e a nossa Selic pode ir, que, por enquanto, tanto a curva de juros futuro precifica um cenário não muito favorável, assim como o câmbio também. Eu quero ouvir um pouco o João, inclusive, a respeito disso, porque o João veio defendendo no primeiro bloco aqui medidas, ele mesmo pontuou, né, que pareceram até um tanto quanto drásticas que foram adotadas na Argentina, como corte de pessoal que não trabalhava direito no funcionalismo, que não aparecia para trabalhar, que o governo passasse um pente fino para determinar exatamente o que é eficiente e o que não é eficiente dentro da máquina pública e que cortasse na carne, sem dó, para poder garantir essa economia de recursos. E aí, João, a gente entra em 2 pontos, né, que os brasileiros acompanham a discussão há muito tempo, que parecem que não caminham em realidade. Tanto a questão da reforma administrativa, tão cobrada, que é um pouco desse olhar do que você trouxe, quanto dos super salários, né? Já que nós temos aí uma Constituição que determina que nenhum funcionário público, em tese, possa ganhar mais do que os ministros do Supremo, mas com penduricalhos, muitas vezes você encontra ali algumas distorções. Então, era a hora, de fato, do governo também olhar para essa grande despesa, o comprometimento da folha, que representa aí o pessoal? Olha, lá na época do governo Dilma, eu me lembro que a disparidade do salário de um funcionário que atuava no setor público, se comparado com a mesma função no setor privado, era na ordem de 70%. Então, por ali, a gente percebe o quanto essa tal da valorização do servidor, ou também o excesso de contratos públicos, até a fim de melhorar as estatísticas em relação ao emprego, algo que sempre se
apresenta, se coloca, né, pera lá, está aumentando ou não? E será que não tem um pouco a mão do Estado fazendo a contratação desses servidores? Claro, tem um maior ou menor grau de relevância em termos práticos, só que uma coisa é fato. Quando você verifica quais são os direitos trabalhistas aqui no mundo de fora, né, dos réis mortais do setor privado, a gente malemar vai ter, por CLT, as férias com abono, o 13º é depositado no FGTS, em situação de dispensa, você teria um aviso prévio indenizado e também uma multa de 40%, é pronto e acabou. Eventualmente, alguma irregularidade, a gente vê em situações de processo trabalhista, é porque não foi pago hora extra, coisa e tal, mas em linhas gerais, a regra é essa, ela é dada e funciona para todos. Aí como é que você chega na questão pública e daí tem outros tipos de verbas indenizatórias, fora esses auxílios, benefícios, eles não são tributados, eles não entram no cálculo para esse limite salarial. E daí o pessoal vai tirando proveito, né? Vai recebendo no final uma soma que para o Brasil deve custar em torno de 20 bilhões de reais. Então, a primeira coisa que se coloca no projeto em questão, a gente tem que eliminar essas exceções ao teto salarial, mas também modernizar esse sistema de carreira. E na coisa pública você tem os incrementos, tem o anuênio, tem licença, enfim, tem vários benefícios ali que divergem do que acontece nas empresas convencionais, né? Mas principalmente eu coloco que é a contrapartida. Você ter a avaliação por desempenho. Sempre se critica muito a coisa pública quando você busca aí algum órgão e precisa resolver alguma questão burocrática. Por mais que tenha se modernizado com uso de sistemas, plataformas, até autoatendimento, a gente vê que sempre tem ainda uma crítica que se faz, aí um grau de insatisfação e, no final, um melhor controle orçamentário. Veja só, se a gente pega o que acontece ali em relação às empresas estatais, estava até verificando o dado mais recente aqui, o Brasil, tirando o Petrobras, que é uma empresa mista, né, participação pública-privada, e a Eletrobras, ela tem aquelas que seriam, por exemplo, o Correio, Caixa Econômica Federal, entre outras. E não dá para entender como é que acontece numa alternância de governo, você com o Temer, estando no superávit, você estando com o Bolsonaro, fechando no azul, no positivo, gerando lucro, e de repente vem o outro governo Lula ou do PT, tal como aconteceu no da Dilma, e as empresas estatais passam a fechar no prejuízo. E o pior é vir gente ainda tentando defender, falando que, mas empresa estatal não é para dar resultado, porque não tem que sobrar dinheiro de caixa, tem que ser revertido à população. Mas olha, qualquer entidade, família, empresa, pode ser na coisa pública, a prefeitura, o Estado, a União, tem que fechar com superávit para gerar capacidade de investimento, e daí sim que vem o desenvolvimento, que abre possibilidade de inovação, né, no caso das empresas, mas no Brasil, como nação, como país, a infraestrutura, logística, de escopo da produção, enfim, a gente tem que mudar, alterar o modal, que é só rodoviário. Então, a gente precisa, desde o pequeno, o micro, até o macro, sempre se preocupar com, sim, não é o lucro, mas é ter um superávit, porque isso se reverte, mesmo as empresas estatais, isso entraria para o caixa, que iria ser utilizado aí na saúde, na educação, em vez de vir agora com a proposta de cortes no sentido de acompanhar o teto do arcabouço fiscal. Eu acho que algumas reformas andaram, a gente pode enaltecer a da Previdência, por mais que agora estão querendo pegar o benefício continuado, e eles estão querendo também limitar, o próprio seguro-desemprego está em xeque aí, de como que vai ser a nova formatação para tentar economizar nesse sentido. Eu acho que passou ali algumas reformas da Previdenciária, está passando aí a tributária, mas essa aí, administrativa, realmente deixa a desejar, e como tem várias exceções, no final os benefícios se mantêm, e esse histórico dissonante do que acontece na coisa pública com o setor privado, sendo que é o setor privado que carrega o país nas costas, cada vez mais, né, sendo expropriado com impostos,
e esses que, mesmo crescendo 10, 11% acima da inflação, não é suficiente para a gastança que o governo tem feito. Então, tem que passar pelas reformas, tem que cortar os gastos, que, como consequência, a gente vê uma melhora da inflação, na taxa de juros, do mercado de crédito, do investimento, da poupança e, por consequência, o desenvolvimento e o crescimento sustentável do país, né? No aspecto econômico. Depois a gente resolve tantas outras questões aí da desigualdade, enfim, do desemprego, não precisa mais, que estamos em pleno emprego praticamente no país. Tem uma outra fórmula, se não essa, é até meio óbvio, parece que eu estou falando aqui só obviedades, né? Mas o caminho seria esse aí. Bom, em relação, é importante só a gente explicar aqui para a audiência, né, em relação a essa questão que o João está trazendo, né, o governo tem a promessa de tentar, ou luta para tentar manter, né, dentro dessa revisão do pacote aí, o benefício de prestação continuada, é um desejo claro da presidência da República não limar aí esse benefício e também tenta, né, não rever o seguro-desemprego. Existe ali talvez uma expectativa na questão do reajuste, porque houve uma promessa também do governo federal de sempre conceder o reajuste, né, do salário mínimo acima da inflação. Então, acaba que quando você concede o reajuste, você alavanca todos os benefícios dessa forma, eles estão atrelados. Talvez exista um olhar dentro desse pacote para que você faça, né, exatamente essa separação. Quando você tiver a questão da revisão, por exemplo, do salário mínimo, não entre na conta o BPC e o seguro-desemprego. Tem que aguardar para ver, mas o governo federal a gente sabe que tem ali muito apreço, né, por essas frentes aqui que eu acabei mencionando. Eu queria escutar também do IDEAN exatamente qual é a avaliação dele a respeito dessa questão da reforma administrativa. Poderia fazer ali um grande impacto, ter uma grande diferença dentro desse quadro que vem se desenhando em relação à situação econômica do país? Sem dúvida alguma, seria bem importante, só que, como o João e a gente já colocou aqui, assim, existe uma grande dificuldade do governo em desapegar dos gastos que já estão combinados, já estão contratados. O melhor exemplo disso são os supersalários, já que o teto do serviço público é 44 mil em tese, só que com os penduricalhos de auxílio, ajuda de custo, tem muitos salários que superam 100 mil reais. Salários, né, entre aspas, por isso que são chamados supersalários. Então, essa realidade de que, quase que síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu não quero mudar, é muito do que a gente vem passando. Então, sem dúvida alguma, os cortes seriam fundamentais, só que a gente sabe que a forma como a política é feita no Brasil dificulta também. Então, se a gente olhar se a gente olhar não tão distante assim, por exemplo, o governo temporário que foi o governo Temer, né, que pensou no teto de gastos, que pensou em enxugar a máquina pública, ele seria um bom exemplo, né? Um bom exemplo, mas até por ser um governo transitório, seria muito mais, entre aspas, fácil tomar medidas impopulares, já que você vai tirar benefícios de muita gente. Enquanto que no governo atual, que provavelmente deve estar pensando em uma reeleição, isso se torna um pouco mais difícil, já que são medidas impopulares, e medidas impopulares normalmente são evitadas, principalmente para o perfil que o governo adota, né? Que é um perfil um pouco mais expansionista, concessão de benefícios, mas o que a população ainda não entendeu tão bem é que o benefício que se dá hoje se paga via inflação. Então, de certa forma, esse dinheiro é tirado da população, principalmente da população menos favorecida e da classe média, que vem sendo cada vez mais achatada, já que tudo só sobe, o dinheiro fica mais caro, e por mais que a gente tenha uma boa condição hoje de, como o João bem comentou, de quase que pleno emprego, de um PIB crescendo, é como se o dinheiro não ficasse na nossa mão. Então a gente trabalha, a gente produz, o governo arrecada bastante, mas gasta de forma proporcional. E esse gasto de forma proporcional acaba impossibilitando que a gente tenha investimento de mais qualidade, investimento estrutural, em infraestrutura, em educação, em saúde, e no final a gente acaba sendo penalizado enquanto nação. Então, enquanto a gente não tiver essa virada de chave e ter de fato essa postura em buscar um corte de gasto mais consistente, a gente vai sempre ter essa mesma conversa ao longo dos anos.
Ideia, um grande entrave em relação a isso, né? Além da visão de um governo ou de outro, é também esse embate entre visão técnica e econômica e visão política. Você pontuou e trouxe a questão da reeleição, que não é um interesse só do governante atual. O Congresso também vem com um discurso muito de cobrança em relação a corte de gastos, né? Em relação a ajustar as contas, mas não abre mão de gastar lá os seus 50 bi de reais em emendas parlamentares. Então, é essa dificuldade que o Brasil enfrenta muitas vezes nesse equilíbrio, ter uma visão mais técnica do que deveria ser a gestão econômica do país, de todos os envolvidos, inclusive? Na verdade, o que falta no Brasil é ter uma visão mais estrutural. A gente tem muito mais uma visão conjuntural de momento, então cada um acaba olhando o seu interesse, o seu mandato, de certa forma, é assim na prática. Então, enquanto a gente tiver essa visão muito mais de curto prazo, e tem muito isso também, o discurso que se fala para a imprensa, para a mídia, diverge muito do que acontece na prática. A gente sabe muito bem disso. Então, se a gente tiver essa postura de manutenção de benefícios, de privilégios que não só a classe política, os servidores públicos acabam tendo também por conta dos supersalários, se a gente continuar com essa postura, a gente dificilmente vai conseguir ter um corte de gastos que seja consistente. Porque, como o João bem colocou, não adianta a gente arrecadar cada vez mais se o gasto continuar proporcional. Então, vai ser cada vez mais difícil você zerar o déficit público, vai ser cada vez mais difícil você ter capacidade de investimento que te permita, de fato, investir não só pensando na próxima eleição, não só pensando no seu mandato, mas pensando no que isso vai gerar de juros, de retorno positivo para o Brasil a médio e longo prazo. Então, enquanto a gente tiver essa visão mais de curto prazo, a gente vai ficar nessa discussão por muito tempo. Ô, João, queria ouvir um pouco a sua percepção, porque em tese, né, quando um país acaba colocando, né, as suas contas nos eixos, encontrando um caminho de estabilidade nas contas públicas, ele sinaliza que é um bom pagador, tem boas notas de agências internacionais, de certa maneira, na teoria pelo menos, tem ali, né, o aval para atrair mais recursos, tem um dólar que pode ficar mais barato, uma inflação que ficaria mais controlada, o que se reflete também na economia dos seus moradores, né, inclusive tendendo a refletir na taxa de juros. Então, se você tem um cenário tão promissor em relação a isso, por que é tão difícil para os governos colocar essa questão em prática, né? A gente, no exemplo que você trouxe aí, basicamente, foi uma adoção de medidas bastante drásticas, que tiveram os resultados que você apontou. Por que no Brasil não existe, digamos assim, essa cultura de apostar para valer em medidas que coloquem ordem na casa, como a gente teve bons resultados ali, acho que até o superávit, se eu não me engano, no governo Fernando Henrique? Eu acho que foi o rumo que a nossa democracia tomou. Impopularidade, né? O Temer ele consegue fazer porque ele é um presidente que assume ali, era o vice, e se fez necessário porque a gente estava indo para o fundo do poço. Quem não se lembra, a gente chegou num acumulado cair mais de 7% o PIB, o desemprego aumentou acima de 14% na época. Então, uma realidade totalmente diferente, com perdas salariais. Nesse momento, qual que é o caminho que eu enxergo essa linha de esquerda, né? É o imediatismo, né? Vamos ir pela linha keynesiana. Se o governo gasta, ele joga dinheiro na economia, pode até ser mal gasto, mas ele circula e vai passando de mão em mão, porque o governo ele tem que contratar os outros para fazer aquilo que ele se propõe, né? Então, se não o próprio servidor, né, recebendo salário, e esse vai na loja e gasta no shopping, que daí paga fornecedor e que paga outras contas. Esse efeito multiplicador é o que a gente tem visto hoje. O PIB crescendo 3% não é uma taxa de crescimento ruim. A gente observou muito essa mesma linha acontecer nos 2 primeiros mandatos do Lula e também na Dilma, só que na Dilma já começou a não funcionar muito bem. Mas, enfim, o ponto principal aqui é a questão estrutural no sentido de façamos uma análise vertical. Eu sou economista, mas tenho um escritório aqui, contabilidade, consultoria, e quando eu vou pegar uma empresa para fazer algum tipo de trabalho nesse sentido, seja plano de recuperação judicial, seja uma consultoria, a gente pega o demonstrativo e vai avaliando qual que é o peso relativo de tudo e como que esses indicadores daí horizontalmente vão se comportando. Então, o que adianta o PIB crescer na ordem de 3%? Isso aí já é uma taxa de crescimento real. Então, inflação cresce 4,5%, tá? Mas o PIB nominal cresceu
7,5%. Então, beleza, o crescimento real foi 3%. Tá, mas e a dívida pública? Aí a dívida pública cresceu 12%. Rapaz, mas ela está crescendo mais que proporcional. E o juro da dívida? Cresceu 15%. Por quê? Porque além da dívida que a base de cálculo vem se elevando, proporcionalmente em relação ao PIB, que já chega lá no 62% a dívida líquida bruta, a bruta é a que a gente paga a Selic ainda vem aumentando. Vai de 10% para 11%, daqui a pouco está 14%. Então fica insustentável, não tem lógica. Isso aí, se eu traçar num gráfico cartesiano, dá para uma criança que está lá na quinta série e falar, está aprendendo gráfico cartesiano? Então lança aqui no período 1, 2, 3, 4 e faz uma reta do que vai acontecer com o PIB, mesmo estando positivo. Porque o imediatismo é isso aí. As pessoas, quando não fazem uma análise um pouco mais aprofundada, que é quem está no dia a dia, o cidadão, a dona de casa, o trabalhador, ele até percebe que está melhor um pouco a situação nesse momento, ainda mais depois de ter passado a pandemia, porque o dinheiro está circulando. Só que ele está circulando de uma forma artificializada. 250 bilhões é dívida que o governo está jogando o pepino para geração futura. E como não se bastasse, a gente não paga nem os juros. Algo que o Brasil historicamente sempre fez. Sempre fez desde o governo FHC até no Lula. A gente ficou por 7 anos, aí, se eu não me engano, sem ter um superávit. E daí, pela primeira vez, o Bolsonaro com o Guedes consegue fechar um ano lá no positivo. Pô, tem que conter, dá uma segurada, arrocha o salarial. Aí vem outro governo e dá essa situação de, não, vamos elevar o salário mínimo acima do que é a inflação. Já levando em consideração o PIB, será que é o momento agora? Será que não dá para segurar um pouco as contas? O resultado que vem depois, o Lula não vai estar nem aqui mais, talvez, pela idade dele. Só que você pode ter certeza, daqui 10, 20 anos, isso aí estará nos impactando. Porque quando alguém vem e fala assim, Bolsa Família, não sei o quê, pô, você vê quanto que paga de Bolsa Família? 200 bilhões, talvez nem isso. Qual que é o juro da dívida? 850, 4 vezes o que seria um benefício de 200 bilhões de reais no orçamento. Então, o fato da gente tentar, é igual funciona numa família ou num indivíduo que quer trocar de carro. Quero trocar de carro e para isso eu vou dar 20% de entrada e financiar 80% em 4 anos a uma taxa de juros elevada, que eu não consegui encontrar nada melhor ali, o mercado de crédito está restritivo, está cada vez mais caro você contratar uma operação de crédito. Cara, você vai pagar o dobro. Então, será que valeu a pena? Tem que ter um tipo de responsabilidade. E aí volta a questão da democracia. Como é um sistema que todo mundo fica tentando buscar o interesse, os deputados pedindo ali para uma emenda, para liberar um investimento para sua cidade, para o seu estado e tal, e chegar um cara que é meio paizão, por que todo mundo quis o Lula? Por que na hora que foi para segundo turno, todos os adversários se uniram a ele e está tudo no governo? O Alckmin, né? Pensa, eles já concorreram um contra o outro. O Tebet também era concorrente. Na verdade, é esse formato aí de ser legalzão, liberar e tal, só que a consequência é isso que a gente está vendo, né? Não está surtindo efeito essa gastança do governo, ele não dá um crescimento no PIB que sustente, porque a ideia é o seguinte, eu tinha que crescer, mas de uma forma que a dívida, proporcionalmente eu mantendo, pagando os juros, ela ia diminuindo o peso relativo com o PIB, e ele está aumentando. Se a gente deixar assim, mais alguns anos chega em 100%, fica insustentável. Uma coisa é o Japão, que tem uma taxa de juros negativa em alguns momentos, ou os Estados Unidos, taxa de juros de 5%, agora a gente indo para 12%, 14%, não tem por onde. Mas daqui a pouco a gente vai ter que dar um calote aí. Agora, não vamos dar um calote. Só que daí o governo imprime dinheiro, bota na economia, gera inflação, e quem se vê mais prejudicado é aquele que dizem estarem ali para defendê-los, que é o trabalhador, é a classe C, a classe D, os mais pobres. Aí, qual que é o trabalho que está sendo feito em relação a resolver a desigualdade social? Nenhum. Agora são 3h56. Quero agradecer bastante aqui aos meus convidados da tarde de hoje. Obrigada ao João Adolfo Stadler Colombo, economista. A gente acabou de ouvir aqui a participação dele. Também ao Idem Alves, planejador financeiro, especialista em mercado de capitais. Foi um prazer conversar com os dois nessa tarde, para que a gente pudesse trazer aí os detalhes e as avaliações a respeito dessa expectativa do anúncio do governo em torno aí do pacote de medidas de corte de gastos. Nossa enquete no YouTube terminou ali empatado. O governo
federal vai conseguir cortar gastos? 50% disseram que sim, a outra metade disse que não. A gente está chegando ao final dessa transmissão. Obrigada a quem nos acompanhou pelo YouTube, a você da audiência do rádio. Está chegando o RIC Notícias Opinião com o Marcos Souza. A produção desse programa é do Brian Valêncio. Não esqueça, Grupo RIC é jornalismo de resultados.